Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias. Primeira edição aqui deste domingo, domingo de Páscoa, né? Uma feliz Páscoa aí para todo mundo, que seja um domingo abençoado ao lado da sua família, de pessoas que você gosta. E vamos que vamos falar de Vasco aqui. Vasco que ontem empatou em 0-0 com a equipe do Flamengo no Maracanã. Todo mundo dava o Vasco como derrotado nessa partida, mas o Vasco conseguiu sair com um pontinho no Maracanã. Jogo que também deu uma sobrevida ao treinador Fábio Carille, né? Uma derrota ontem, estava praticamente decretada a demissão do treinador, mas isso não vai acontecer, né? Fábio Carille vai continuar no comando técnico do Vasco. Porém, o Corinthians, que está sem treinador, teria interesse na contratação do Fábio Carille, é o que está dizendo a imprensa paulista. Você vai entender isso aqui nesse vídeo. Enfim, a gente vai falar sobre bastante coisa. O vídeo vai começar depois da vinheta. Antes eu conto com você deixando o like, que é muito importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal, se você não for inscrito, beleza? Deixou o seu like, se inscreveu, rodou a vinheta. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo e vamos naquele pique direto para os assuntos, sem enrolação. Vamos falar de Vasco da Gama. Ontem no Maracanã, Vasco e Flamengo empataram por 0-0. Léo Jardim foi o grande destaque desse jogo, sendo eleito o melhor jogador da partida, né? O goleiro fez pelo menos ali umas 4 defesas difíceis, né? Salvando o Vasco da derrota. Mas não significa que o Vasco ficou apenas se defendendo e contou com a ajuda do seu goleiro, não. O Vasco teve boas oportunidades também de vencer o jogo, né? Teve uma bola da trave do PH no primeiro tempo. Teve ainda no primeiro tempo uma jogadaça do Nuno, né? Que ele deixa o zagueiro do Flamengo com a bunda no chão, mas o Rossi, goleiro do Flamengo, fez uma boa defesa. E na segunda etapa, talvez a melhor chance do jogo foi do Vasco, né? Que o Ryan sai cara a cara com o goleiro, tinha um Verratti do lado. O Ryan poderia ter chutado ou rolado para o Verratti, acabou tomando uma decisão não muito inteligente, tentou cruzar para o Verratti ali muito forte, o Verratti não conseguiu chegar, ainda tentou alcançar com a mão ali, né, tentando no instinto, né, foi com a mão, a bola acabou batendo na trave, mas a jogada já havia sido invalidada. Enfim, um jogo que o Vasco poderia ter vencido, mas poderia ter perdido também, como eu disse. O Léo Jardim fez uma partidaça ontem, salvando o Vasco, e foi eleito o melhor jogador da partida. O treinador do Vasco da Gama, Fábio Carille, que estava muito pressionado, na entrevista coletiva falou sobre o jogo, né? Deu a sua análise ali dessa partida e falou também da partida contra o Lanús, que acontece na terça-feira em São Januário. Fez uma convocação aos vascaínos para estarem junto com o time nesse jogo contra o Lanús. Confira o que disse Fábio Carille. A gente vem nessa sequência como todos, e a gente sabe que para esses grandes jogos precisa ser intenso, né? O que mais me deixa feliz hoje foi o comportamento, algo que eu cobrei muito no intervalo contra o Ceará e no final do jogo. Perder, ganhar, empatar faz parte do jogo, mas da forma que isso acontece. Então todos nós, né, até os jogadores também muito indignados com o comportamento lá. E hoje teve um comportamento bem positivo, né? Sei que o Léo foi considerado o melhor jogador em campo, mas a gente criou também. Se tivesse um pouquinho mais de capricho ali, a gente poderia ter finalizado com gols, né? A resposta foi muito boa desse grupo depois da cobrança que nós fizemos. Algumas vezes, né? Todos os jogos do Vasco, se possível, eu quero jogar em São Januário, né? É a nossa casa. Já falei isso também desde a minha apresentação, o quanto é difícil jogar ali. Eu sei o quanto que é, como atleta e como técnico, às vezes que eu vim, e auxiliar também. Mas a gente sabe que a polícia não libera para esse jogo. Então a gente não tem muita escolha. Já falando sobre isso, temos uma decisão terça-feira, espero demais o apoio do torcedor. Jogo importante, 2 equipes com 4 pontos. Sabemos que classifica um só, o segundo vai para uma repescagem contra o terceiro da Libertadores. Vai ser muito importante que a torcida vá e nos apoie, jogue com a gente ali, que a gente sabe o quanto que a gente se torna mais forte. Em relação às reposições, eu acho que no final do jogo ali a gente deixou de jogar, a gente teve situações de ter passe e a gente preferiu isolar e se fechar. A gente tinha passe por perto e a decisão nossa não foi de ficar com a bola, foi para desfazer dela.
E aí o que a gente tinha programado, trabalhado e para o jogo acabou fugindo um pouco na parte final, né? A gente teve chance sim de fazer passe, depois a gente assiste o jogo com calma para saber o porquê, mas fiquei com essa sensação que a gente poderia ter tentado jogar mais, a gente desfez da bola, e aí as nossas substituições não funcionaram porque a gente também não ficou com a bola. Tá aí, esse foi o treinador do Vasco, Fábio Carille, após a partida. Carille que tá com seu nome ligado ao Corinthians, né? A imprensa paulista coloca ali o Carille como uma possível opção do Corinthians para ser o novo treinador do clube. O Corinthians que está sem treinador após a demissão do Ramon Dias, né? Que foi desligado recentemente. O Dorival é a opção número 1, mas Dorival Júnior não é a única opção do Corinthians para o comando técnico. Os nomes de Tite e Fábio Carille também estão no radar corintiano. O Timão conversa com o staff do Dorival desde a sexta-feira, dia 18, mas as tratativas estão longe de um estágio avançado. A matéria do Trivela diz que o ex-treinador da seleção brasileira, Dorival, negou qualquer contato com o Corinthians até o momento. No entanto, a reportagem do Trivela soube que o executivo do Corinthians está negociando com representantes do treinador Dorival Júnior. Por não querer ser refém de uma negociação com o Dorival Júnior, a direção do Corinthians passou a avaliar outras opções e Fábio Carille, né, surgiu ali no radar da equipe corintiana, segundo a apuração do portal Trivela e da imprensa paulista. Fábio Carille seria um nome considerado nos bastidores corintianos. Pessoas ligadas ao Corinthians buscaram informações sobre a situação do treinador que atualmente dirige o Vasco da Gama. Carille tem sido muito criticado pela torcida do Vasco, mas, conforme apurado pelo Trivela, está assegurado pela diretoria do Vasco da Gama. Fábio Carille é uma opção que agrada bastante a diretoria do Corinthians, em especial ao presidente Augusto Melo. Há o entendimento que o treinador é capaz de dar padrão às equipes que comanda. Tanto que, após demitir Antônio Oliveira em 2024, Fábio Carille foi a primeira opção da diretoria para assumir o comando do Corinthians. Na época, porém, a multa rescisória do treinador que estava no Santos impediu que o acerto acontecesse. Hoje, no Vasco, a multa do Carille é inferior à que ele tinha lá no Peixe. Enfim, então, segundo a imprensa paulista, Fábio Carille está no radar do Corinthians para ser o novo treinador, caso o Dorival Júnior não aceite lá a proposta corintiana. Enfim, será? O Fábio Carille nega ter recebido qualquer contato, né, do Corinthians. Ontem, na entrevista coletiva, ele foi questionado sobre isso e disse o seguinte, abre aspas, vindo para cá, eu vi uma coisa no Instagram sobre isso, não tem nada, coisas de imprensa, a gente sabe que é assim que funciona. Nesse caso, já foi Dorival, já foi Tite, daqui a pouco aparece o meu. Sei que é o trabalho de vocês, eu entendo, mas estou focado 100% aqui no Vasco. Não tive contato de ninguém, principalmente dos meus empresários, que teriam que ser os primeiros a falar. Por enquanto, é só rumor da imprensa. Fecha aspas para Fábio Carille, negando que o Corinthians tenha o procurado. Mas, onde tem fumaça, tem fogo. Será que o Corinthians vai atrás do Carille? Quero a sua opinião aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Um ótimo domingo de Páscoa para você. Volto mais tarde. Um abraço, saudações. Até a próxima. Fui!